Saudações, meus caros! Como prometido, neste vídeo eu vou trazer para você uma solução para melhorarmos o desempenho de leitura e escrita da nossa memória do tipo flash. Para isso, como vamos ver neste vídeo, iremos utilizar o DMA do microcontrolador, que nos permitirá ter um ganho absurdo de desempenho na SPI. Primeiramente, com o analisador lógico, vamos analisar o sinal no barramento de SPI durante a comunicação entre a memória flash e o STM32, com o método comum que utilizamos, que é o método de polling. Depois vou mostrar para você como que a gente habilita o DMA e como que a gente utiliza isso em runtime. E principalmente eu vou pontuar para você qual que é a diferença que vai causar em um ambiente de RTOS. E claro que iremos novamente colocar o analisador lógico e ver o sinal e comparar a diferença. Vocês vão ver que a diferença é gritante. Beleza? Então já deixe o seu like porque o vídeo de hoje é muito legal. Já se inscreve no canal porque em breve eu vou trazer o vídeo do sistema de arquivo para você. Beleza? Então vamos começar. E antes de começarmos o vídeo, tá? Rapidinho, deixa eu dar um recado para você. Se você quer se tornar desenvolvedor de software embarcado profissional, então eu recomendo que você entre no link aqui abaixo, que tem um curso que eu desenvolvi utilizando a STM32F411. Ele está disponível lá na Udemy e é um curso completo. Trago dicas essenciais para você que quer se tornar um desenvolvedor de software embarcado profissional. Beleza? Então, bora lá pro vídeo. O circuito montado é similar ao do vídeo anterior. Eu tenho aqui a minha ponte serial, mantive ela, apesar de que a gente não vai fazer uso neste vídeo, tá? Aqui eu tenho a minha placa, eu removi o LCD já porque não vamos precisar. O que eu adicionei? Eu adicionei o nosso analisador lógico, tá? Uma ferramenta essencial para quem trabalha com circuitos digitais e software embarcado, tá? É essencial ter um equipamento desse na sua bancada. Eu tenho o ground aqui ligado no ground, né? A minha referência, evidentemente. E tenho aqui o meu canal 0, 1, 2 e 3, respectivamente. O canal 0 está ligado na PA4. A PA4 refere-se ao chip select da minha memória, enquanto o canal 1 está no clock. Em sequência aqui o verde, ele está na PA6, que é o MISO, e por fim, o canal 3 está ligado na PA7, que é o MOSI, tá? Então essa aqui é a ligação, e com esse aqui que a gente vai trabalhar. Por que a gente está utilizando o analisador lógico? Porque a diferença que a gente quer ver, ela vai ser pequena, e a gente vai conseguir ver apenas no sinal. Quando a gente ativar o recurso que eu vou apresentar para você, você vai ver a diferença abrupta que vamos ter, e essa diferença é vista no sinal. Então vamos para a máquina, que é ali que a diversão começa. Excelente! Estamos aqui na máquina. Eu estou com o meu exemplo também já criado, porque é baseado no vídeo anterior, então não tem por que eu também fazer repeteco das mesmas coisas. A única diferença que eu fiz criei uma função de write, com a mensagem um pouco grande aqui, que está sendo escrita, e estou lendo aqui 255 bytes da flash, ok? Tudo isso no endereço 0x2000. Então, a gente tem aquela mesma implementação anterior e vamos agora tirar algumas medidas, tá? Aqui eu coloquei um loop, coloquei um breakpoint, tá? Não vou deixar esse loop ficar rodando infinitamente, em que eu escrevo nesse endereço 0x2000 e depois eu faço a leitura no mesmo local, tá? Já estou inclusive debugando, tá? Eu vou soltar aqui o debugger, fazer o trigger aqui do nosso analisador lógico, tá? Vou clicar em play e ele já está aguardando o trigger, tá? A hora que eu der um play, eu vou acionar o trigger e já vou parar aqui porque não precisa, tá? Beleza, temos o sinal aqui. O primeiro sinal aqui que a gente vai ver, tá? Vamos dar uma analisadinha no que temos aqui. Temos esse primeiro sinal que vai ser a escrita, né? Só que essa escrita é composta por verificar se o registrador está vazio e verificar se vai ser possível fazer o erase e escrever, tá? Eu quero pegar a partir do ponto que ele começa a escrever. Provavelmente começa aqui, né? Que ele já deve estar mandando o endereço. Deixa eu colocar o decoder para mostrar hexadecimal por enquanto. Exatamente. Aqui, tá? Temos a operação de escrita, tá? Comando 02 e o endereço que é 20000, tá? E aqui a gente tem nossa mensagem, né? Aqui no MOSI, né? Tá vindo aqui, ó, o 5468. Se eu mudar para S, que a gente consegue ver o texto, né? This is a huge message, assim por diante, tá? Beleza, beleza, beleza. O que eu quero que vocês se atentem aqui, tá? Aqui no sinal de clock. É aqui que tá a nossa questão. Vejam que temos aqui um trem 16 pulsos de clock, tá? 2 bytes. Vejam que um para outro tá rápido, né?
não temos um espaço muito grande. No entanto, note que entre alguns blocos nós temos um tempo razoavelmente grande, tá? Aqui, ó, olhando ali measurements, a gente consegue ver, temos ali um comprimento de 240 nanosegundos, tá? É um tempo curto, ok? O nosso microcontrolador também ele está rodando a 100 MHz, então a latência é mínima. Se eu vir e diminuir a frequência do clock do microcontrolador, isso aqui começa a ficar grande, tá? Mas vejam que temos vários ciclos com estes 240 nanosegundos fazendo diferença, tá? Vamos ver aqui qual que está sendo o tempo total para ele executar essa operação. Eu vou começar aqui do envio do comando, vou adicionar um cursor, aqui ó, time marker pairs, vou adicionar um cursor, clicar no A1, vou colocar ele aqui, e vamos lá para o final adicionar o segundo cursor. A gente vai colocar ele lá depois do término da operação de escrita, né? Vejam que temos aqui uma latência grande, né? A gente tem vários microsegundos, então vai ser até aqui, né? Aqui que ele está dando um valor diferente. Veja que ainda temos uma latência aqui, né? Temos uns 100 microsegundos sendo perdidos aqui. Tá? Então temos aqui então um tempo para escrita de 372,4 microsegundos. Vamos agora analisar para a leitura. Vamos buscar, a leitura vai estar lá para frente, aqui. A leitura ela vai ser mais rápida, pois ela não depende de um status da memória, tá? Vemos aqui então o que está vindo pelo MISO, ó, é aquela mensagem. This is a huge message. Veja que para a leitura, nós temos os trens de 8 bits, tá? 8 ciclos de clock, mais 8 e muito separados. Mas muito separados mesmo. Tá? Temos aqui uma perca de 1,56 microsegundos, tá? Então, vamos lá, vamos medir. Vamos pegar desde o começo aqui, vamos pegar na verdade aqui do chip select. Aqui, vamos pegar todo esse período. Tem uma latência aqui bem grande, tá? Vamos pegar aqui do fim. No caso da leitura, então, temos um tempo de 568,9 microsegundos. Tá? Tudo isso para ler 256 bytes. Ok, vimos isso, tá? Por que acontece esses tempos, tá? Vamos dar uma analisada aqui na main. Qual que é a função que estamos utilizando para ler e escrever na memória flash? Tá? Estamos utilizando aqui essa função do SPI. Tá? Aqui mesmo, né? How SPI receive e how SPI transmit. Isso aqui está trabalhando no modo que a gente chama de polling, tá? O que é o polling? Internamente, ele manda escrever um byte na memória. No caso do TX está sendo mais eficiente, pois a latência é bem menor e ele aguarda essa conclusão. Quando é concluído, ele carrega o próximo byte e manda pela interface. E isso até chegar no len que foi necessário. Isso até o último byte, tá? Só que temos aqui então um problema, pois estamos tendo uma latência muito grande, principalmente na função de receive, tá? O período entre ele preparar o próximo byte para ser enviado está muito grande. Então, a gente tem um recurso excelente no microcontrolador que eu vou apresentar para você agora. E este recurso é chamado de DMA. Vou colocar na tela aqui o que seria um esquema bem simplificado do que seria o DMA. Mas, em resumo, né, resumindo a obra toda, o que é o DMA? O DMA ele nada mais é do que um canal de comunicação entre o periférico e a memória. Este canal de comunicação permite, então, que as informações que precisam ser enviadas a um periférico ou são recebidas pelo periférico possam ser direcionadas diretamente para uma região de memória específica sem necessidade de intervenção da CPU. Ou seja, as informações transitam entre memória e periférico diretamente. É como se a gente tivesse uma segunda CPU que cuida só dessa comunicação. Tá? E aí cada microcontrolador, cada família, cada versão vai ter uma quantidade diferente de canais de DMA. Uns mais, outros menos. Alguns periféricos tendo suporte e outros não. Tá? No nosso caso, a SPI ela possui. Vamos ver agora então como habilitar e configurar as nossas funções para trabalhar com o DMA, tá bom? Vamos então aqui na nosso arquivo .ioc e já vim nessa aba aqui, ó, DMA Settings.
Eu vim em Add, vou adicionar um canal, tá? SPU1 RX e a SPU1 TX, tá? Colocamos para os dois canais, ele já configurou o stream certinho, a direção e a prioridade, tá? Esse aqui a gente não precisa mexer, ok? Não precisamos configurar isso. Temos aqui o mode normal, tá? Mode normal, basicamente, quando chegar no fim daquela região de memória, ele vai parar. Então, se eu colocar, eu quero começar no endereço 0x100 e quero que ele termine daqui 100 bytes. Ele vai terminar dali 100 bytes. Chegou no fim, ele vai parar. No modo circular, ele vai voltar para o endereço inicial e vai continuar a operação, tá? Então, ele passa a não ser limitado mais, tá? Vamos para o modo normal e o restante das configurações mantemos como está, tá? Recomendo vocês também darem uma lida e entender um pouco mais como funciona o DMA e suas aplicações, ok? Temos que habilitar também a interrupção da SPI, tá? Lembrando, este modo de trabalhar com DMA ou com interrupção é diferente, tá? A gente está habilitando a interrupção para poder ter acesso à conclusão da operação que a gente requerer. Porque assim, quando a gente chamar a função how transmit ou how receive DMA, o que vai acontecer? Ele vai inicializar a operação e já vai sair direto da função, tá? A função já vai estar em modo non-blocking, ou seja, eu vou chamar para executar aquela operação e enquanto aquela operação é executada, a CPU continua rodando, tá? Ela não fica parada dentro da função até a conclusão, tá? E aqui funciona um pouco diferente da interrupção, tá? Quando a gente habilita a interrupção para os periféricos no STM32, aí na interrupção internamente é feito um trigger do próximo byte a ser enviado, no caso da SPI, até a sua conclusão, né? Tendo a sua conclusão, é enviada a interrupção para o desenvolvedor tomar as devidas providências. No caso do DMA, não. Os próximos bytes, eles são trigados de forma automática pelo periférico, tá? Então, funciona um pouquinho diferente. Mas, no caso aqui, a interrupção será a mesma. E vamos precisar dela, pois precisamos saber quando que a operação foi concluída. Então, vamos dar um save e vamos gerar um novo código. Excelente, nosso código já foi gerado. No entanto, o DMA ainda não está habilitado. Ele não está funcionando dentro dessa função ainda. O que vamos fazer? Tá? Vamos então, vou tirar esses comentários aqui, pois a gente não precisa mais. E vou declarar uma variável chamada DMA end, tá? DMA end flag, tá? Vou colocar como 0. Para que vai servir essa variável, tá? Essa variável vai ter a função de informar para o programa quando que uma operação com o DMA foi finalizada. Então, para isso que a gente vai precisar da interrupção, certo? Então, eu vou colocar aqui, um separadorzinho. Beleza, tá? E agora eu vou colocar os dois callbacks da SPI. Então, temos aqui, então, o primeiro callback. Eu já estou copiando e colando aqui, tá? Void how SPI tx complete callback. Isso vai acontecer quando eu chamar uma how SPI transmit IT ou DMA. E vou pegar a do RX. Joia. E o que eu vou fazer? Quando isso aqui ocorrer, eu vou setar o meu DMA flag para 0. Na verdade, vou fazer invertido aqui, né? Que ele começa em 1 e eu vou colocar o DMA end flag para 0, tá? Nos dois casos. Como o TX e RX nunca vão ser trigados de forma simultânea, então eu posso usar a mesma variável. Quando a gente for iniciar uma recepção, vamos setar o DMA end flag para 1, tá? Vamos alterar nossa função, tá? Eu vou definir ela aqui embaixo, eu vou apagar essa. Vamos chamar how SPI receive DMA. Vamos mandar o HSPI, o buffer e o tamanho. Note que aqui não temos o parâmetro de timeout. Por quê? Porque como eu já havia comentado previamente, essa função ela é non-blocking, tá? Ela não trava o programa. Ela vai iniciar o envio de informações pelo DMA, pela SPI, e ele vai continuar a execução. Ele vai sair direto da função, tá? Vou apagar isso aqui e vamos fazer um loop infinito, tá? Esse loop vai ser enquanto DMA end flag for um arc 0, né? For diferente de 0. E ele vai sair aqui apenas quando essas interrupções ocorrerem, tá? E aqui, para o TX, vamos fazer a mesma coisa. Vamos começar o DMA end flag em 1. Vamos configurar o DMA. Vamos solicitar a transmissão por DMA e vamos aguardar a flag ser zerada pela interrupção. Agora tá pronto? Agora tá pronto. Viu que fácil, né? Facinho fazer isso.
Vou dar um build, vamos ver se está tudo certinho, se não tem nenhum erro. Excelente, 0 erros, 4 warnings, tá? Vamos ver se os warnings têm alguma importância para a gente. Tá, deixa os warnings, não tem importância não. Vou fazer o debug, então vamos ver a diferença lá no nosso analisador lógico. Primeiramente, vamos analisar o sinal de escrita. Vamos dar o zoom aqui no sinal e encontrar qual que é o trem de pulso relacionado com essa operação. Bom, vemos aqui então um comando de escrita, ok? E aqui a gente já pode observar que não existe latência entre os pulsos de clock. Então, os 8 bits enviados, né, referente a um byte, através do sinal de Morse ou de MISO, são enviados praticamente imediatamente após a conclusão do anterior, não havendo nenhuma latência. Tá? Então vamos ver melhor lá no sinal de envio de dados. Tá? Aqui temos embaixo o nosso Morse com a mensagem está sendo enviada, né? Que é This is a huge message. Ok? Então vamos dar um zoom aqui e podemos novamente observar que não existe latência entre os comandos. E isso aqui, essa diferença foi causada sem nenhuma grande alteração no programa, apenas habilitando o DMA. Evidentemente que ali por baixo há um grande trabalho sendo feito pela CubeDE para poder habilitar o DMA. No entanto, não é uma mudança gigantesca e abrupta. Mas enfim, vamos medir este sinal, tá? Vamos pegar aqui os nossos marcadores. Vamos adicionar o marcador aqui, ficar no começo do chip select. E agora, assim como a gente fez no outro sinal, aqui a gente tem o término do envio dos dados. No entanto, a operação de escrita não está finalizada. Ela só será finalizada quando o chip select for para nível alto, que é aqui. Disto, então, temos um tempo de 513 microsegundos, tá? É um pouco menor que aqueles 568 microsegundos utilizados na operação de polling. Mas por que então a diferença não é tão grande, mesmo com os pulsos de clock sendo tão curtos entre si? Bom, simplesmente pelo fato de que temos que aguardar a operação ser concluída pela memória flash. E este tempo que estamos vendo aqui é o tempo necessário para que as informações já estejam na memória, que faz parte da própria operação da memória flash. No entanto, não há como negar que tivemos uma redução significativa do tempo, tá? Essa redução ela está presente neste trecho aqui, na qual temos o envio dos dados, ok? Então, os 40 microsegundos que tínhamos de economia são deste trecho. 40 não, né? 50 microsegundos. Mas, enfim, eu estou com esse dado já anotado aqui. Vamos então agora para o sinal de leitura, que é este que está aqui próximo. Aqui vamos ver que a diferença com o método de polling é absurda. Note que, assim como na escrita, não há nenhuma latência entre os pulsos. E se a gente comparar com o método de polling que a gente viu anteriormente, a diferença é muito grande mesmo. Ok? Mas vamos novamente fazer a medida. Vou colocar um marcador aqui no início do chip select e o próximo marcador no fim do chip select. Então, temos um tempo de 193,9 microsegundos, praticamente 194 microsegundos. E temos uma diferença muito grande para a leitura executada anteriormente. A leitura sem o DMA tinha levado 372 microsegundos. Aqui levamos apenas 193. O tempo caiu praticamente pela metade. É como se tivéssemos o dobro da frequência. A diferença de desempenho que podemos notar, ela é realmente grande, ok? Aqui eu estou testando apenas com 180 bytes, 256 bytes. Mas imagine uma aplicação onde você tem que, por exemplo, ler um arquivo de áudio, que muitas vezes vai ter 30, 40, 50 kilobytes. E agora vamos supor que esse áudio terá que ser carregado para ser executado em um DAC, por exemplo. Você vai ter que jogar no alto-falante esse áudio, esse som. A velocidade com que você vai ler esse arquivo dentro da sua memória é importantíssimo. Então, se você demorar muito para ler, ter uma latência grande, você vai começar a observar artefatos na execução do seu áudio. Para que esta reprodução seja fidedigna, é essencial, é estritamente necessário que essa comunicação ela tenha o tempo mínimo possível. Aqui ainda é passível de certa otimização, pois estamos executando a 12.5 MHz. E como a gente viu, o periférico do STM32
F411 é capaz de chegar até 50 MHz na SPI. Então esse tempo vai cair muito. Tá? Bom, e como vocês notaram, temos esse loop infinito aqui que acaba segurando a CPU e a gente perde um pouco a eficiência do programa. Não que mudaria muita coisa usar o Pollen, né? O Pollen demora mais tempo ainda, então a gente ainda melhora um pouco a eficiência. Mas se você estiver trabalhando no ambiente de RTOS, o que você faria aqui? Você não utilizaria esse tipo de delay, você utilizaria um semáforo. Se quem já trabalhou com RTOS sabe do que se trata. E se você, né, não é essa pessoa que já manja de RTOS, fique ligado que logo e em breve vai sair um curso de FreeRTOS completíssimo. Então, o que acontece aqui, né, em resumo? Quando você utilizar um semáforo, a task que está lidando com isso aqui, a tarefa, ela vai ficar bloqueada, ela vai parar e outra tarefa será executada enquanto essa aqui vai estar aguardando a sua conclusão. Então, note que no ambiente de RTOS, a eficiência do programa com o DMA aumenta muito. E por que essa eficiência aumenta? Porque o programa ele não vai se preocupar com a SPI enquanto a operação não for concluída. E o programa, a sua CPU, vai estar preocupada em executar outras atividades. No exemplo de uma reprodução de áudio, ela vai estar aplicando o que foi lido da memória para o DAC. Vai estar jogando lá enquanto o próximo bloco está sendo lido. Então entendo a importância de você utilizar um DMA, tá certo? Então vamos lá para a planilha para que possamos ver a diferença de velocidade. Notamos aqui que as leituras foram feitas em 256 bytes e a escrita em 181 bytes, tá? Com os respectivos tempos todos anotados aqui. E disto então temos a informação que nos interessa. Sem o DMA tivemos a leitura de 688 kB por segundo e uma escrita de 309 kB por segundo. Ao habilitarmos o DMA, notamos então que a leitura teve um aumento muito grande, como já pudemos observar através do sinal que vimos no analisador lógico, partindo então dos 688 kB por segundo para 1,32 MB por segundo, que é bastante coisa. E a escrita, como já podemos ver, a diferença não foi tão grande, pois temos aquele tempo necessário em que a flash está ocupada enquanto escreve o bloco, né? Saímos de 309 kB por segundo para 353 kB por segundo. Notamos então que para a escrita a diferença não foi tão grande, apesar que ela existe. Não é uma diferença que podemos desconsiderar e que pode ser a diferença na qualidade do seu projeto, ok? Mas para a leitura, somente naquela questão de leitura de áudio, aqui a diferença é gritante. Disto então, vamos partir para o encerramento. Neste vídeo de hoje, então, vimos a diferença de utilizar o DMA na SPI. Vimos que a CPU ela pode causar uma latência muito grande no nosso barramento de comunicação. E tirá-la do jogo e deixar o periférico se comunicando diretamente com a memória é essencial para que tenhamos um produto profissional, um produto que tenha um desempenho top. Disto, espero que todas as informações tenham ficado claras para você, que este vídeo seja muito útil para você utilizar em seus futuros projetos. Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder e lhe desejo então um fortíssimo abraço.